Vou falar de um assunto que eu tenho meio que estudado aí nessas últimas 2 semanas, que são a função de variables que tem no Illustrator, né, as variáveis. E isso veio a partir de uma necessidade que eu tive de gerar várias artes com um template usando dados de uma lista, no caso. Mas eu vou usar aqui dados de uma planilha. Então, no caso aqui, né, a minha necessidade não era exatamente essa, mas eu fiz esse exemplozinho só para mostrar que é uma coisa bem comum, que é quando você precisa gerar cartões de visitas para vários funcionários de uma empresa. Então, no caso aqui, eu fiz essa minha empresa, a Usine, e eu criei o template usando os meus dados mesmo, e no verso tem uma foto minha, ou a foto da pessoa, no caso, né? Então agora isso aqui tá pronto para ser replicado para as outras pessoas, para ser desdobrado, né? Então cada pessoa vai ter, né, essa parte do template vai ser igual para ela, esses ícones vão ser iguais, mas o que vai variar vai ser o nome, o sobrenome, o cargo, o e-mail, o telefone, o Skype e a foto do verso. Então cada pessoa vai ter os seus dados para essas variáveis. Então, os dados, eles vêm de uma planilha em Excel, que no caso eu tenho aqui, chama funcionários.xls, é uma planilha bem simples, que é um formato comum, né, para você conseguir, no caso, uma tabela de funcionários de uma empresa, e aí para cada coluna é uma daquelas variáveis. Então você vê aqui o nome, tem lá nome, aí o sobrenome que está aqui, tem lá o sobrenome, cargo, e-mail, telefone, Skype e a foto. E a foto, no caso, é o endereço local da foto no HD. Aqui, no caso, o formato está para Mac. Eu não sei exatamente como é que é para PC, eu acho que é C dois pontos barra e o endereço todo. E para Mac eu acho que é nesse jeito assim, file, dois pontos barra 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 e o endereço completo da foto. E essas fotos eu tenho numa pasta, né, que está nesse endereço, que está aqui nessa pasta, no desktop aqui, cartões, fotos, e cada pessoa tem a sua foto, todas elas estão no mesmo tamanho, que é importante também, porque na hora que eu mandar popular isso, ele vai simplesmente jogar as fotos lá, e se uma for maior do que a outra, ele vai colocar a foto, né, maior e não vai se importar com o tamanho dela. Então é bom que todas elas sejam do mesmo tamanho, que eu tenho controle sobre isso. Então tá, então beleza. Agora, para eu fazer isso, para eu popular isso, eu tenho que usar o painel de variables que fica aqui, Window Variables. Aqui. Então, no caso, você vê aqui, está vazio. Eu posso criar as variables aqui no Illustrator, mas isso vai, para mim, parece que dá o mesmo trabalho do que duplicar isso e fazer na mão, porque eu tenho que ir criando as variables uma por uma, sendo que eu já tenho os dados de todo mundo pronto aqui no Excel. Então, eu quero usar essa planilha e importar ela para cá. Então, no caso aqui, para importar, eu venho nesse menu aqui, esse menuzinho, vou lá em Load Variable Library, né, carregar a biblioteca de variáveis, no caso. E aí eu não posso, né? Tem aqui meu arquivo XLS, meu arquivo de Excel, e ele está apagado, não posso pegar ele. Ele diz aqui que eu preciso de um arquivo formato XML. E aí o problema é que, né, agora eu preciso converter esse XLS para XML. XML é um formato de markup que é muito usado na internet, mas que, em geral, ele segura dados. Parecido com o XLS, parecido com o CSV, que também armazena dados. Que você pode usar, como, meio que igual um banco de dados, assim. Então eu tenho que converter esse XLS para XML, mas que não é qualquer XML. Ainda tem isso, né? O Illustrator ele tem um formato específico de XML, né? Uma formatação específica que ele consegue reconhecer, né? Porque as variáveis que ele importa, cada variável tem um tipo. Então, no caso aqui, os textos são variáveis de texto. As imagens são variáveis de tipo de imagem. E tem outros tipos de variável também. Tem variável booleana para você exibir e ocultar elementos, enfim. Então eu preciso gerar um XML nesse formato Illustrator. Então eu comecei a fazer uma busca, fiz uma busca na internet para um conversor, e eu achei, na verdade, esse aqui foi um que eu fiz, eu achei
esse conversor desse cara aqui, esse Sean Carter, ele fez um conversor que converte CSV, né, ou dados separados por vírgula, que são dados de Excel, e você também pode pegar, eu posso copiar esse bloco aqui e colar ele aqui, e ele simplesmente converte, no caso aqui para XML em formatação de nodes, XML em formatação de propriedades, e vários outros tipos de resultados aqui, vários tipos de output, né? Até ActionScript, enfim, tem vários. Mas não tinha o XML do Illustrator aqui. Então eu resolvi pegar o código dele, ele tem aqui um repositório no GitHub, eu fui lá, peguei e incorporei lá o do Illustrator. São algumas modificações em cima desse XML Nodes e meio que deu certo. Aí o que eu fiz foi, eu submeti, eu mandei para ele a minha modificação, isso foi ontem. Então ele não sei se ele chegou a ver ainda, mas enquanto isso eu fiz uma versão que só converte, uma mais simplificada, né? Que só converte de Excel para Illustrator, que não tem aquelas opções. E eu coloquei aqui no meu site, joãofaraco.com.br/conversor. E você acessa isso. Então aqui você cola os dados do Excel e ele vai te dar o resultado em formato Illustrator aqui. Então eu vou pegar lá o Excel, colei, então tá pronto aqui, tá convertido. Então esse aqui já é o formato Illustrator. Eu poderia também pegar um arquivo CSV, que é comum também, né? Se chama de Comma Separated Values, né? Valores separados por vírgula. Que é um formato bem comum quando você, sei lá, você gera um relatório na internet ou qualquer outro lugar e você manda exportar e ele exporta um arquivo CSV, que é um arquivo texto, né, com seus dados separados por vírgula. Então, no caso, se eu quiser, né, em vez de ser assim, eu posso salvar isso aqui como CSV, só para você ver como é que é. CSV, funcionários.csv. Aí se eu abrir isso num editor de texto, olha lá, você tem os mesmos dados que tem aqui na planilha, olha lá, nome, sobrenome, né, a primeira linha está aqui, aí a segunda linha, a segunda linha está aqui, e cada dado, né, de cada coluna está separado por vírgula. Então eu poderia pegar isso, copiar, né, você não precisa ler isso, né, você copia, volta lá, cola, e né, nem deu para ver, mas ele converteu do mesmo jeito aqui. Funciona também assim. Então o que eu faço com isso é eu copio isso aqui tudo, volto lá no meu editor de texto, no caso eu estou usando o TextMate aqui, e cola. Aí beleza, então eu vou salvar isso como funcionários.xml. Ok. E aí no caso do TextMate, como eu salvei como XML, ele já reconheceu, né, que é um XML, então ele meio que reconhece as tags e os elementos do código, então ele já codifica cromaticamente esses pedacinhos, que ajuda a leitura, né, me ajuda a ler e reconhecer as coisas. Então, a última coisa que tem que fazer, que no caso, como eu tenho, né, nesse template, eu tenho uma foto variável, e esse meu conversor, ele não cuida de foto, ele foi feito mais para variável de texto. Então, como eu tenho uma foto, só uma foto aqui para variar, eu posso fazer isso manualmente aqui, que é um trabalhozinho extra que tem que fazer, né? Porque o conversor não cuidou disso. Então, no caso aqui, eu tenho aqui a variável foto, né? Aqui são todas as variáveis que você tem aqui. E a variável foto está aqui. Então, o tipo dela não é texto. Né? Ele está considerando como se fosse um texto, mas não é. O tipo é uma foto. Então, em vez de isso, você tem que lembrar, né? Em vez de text content, aqui é file ref. File ref. E aqui a categoria, em vez de ser nsflows, é nsvars. Assim. E aí, só de ter trocado isso, eu já informo que essa variável foto não vai ser um texto, não vai ser um campo de texto, que nem esses campos aqui, de nome, sobrenome, etc. Vai ser uma foto mesmo, um link. E a última coisa que tem que fazer é quando eu venho aqui, se eu olhar, aqui eu tenho o primeiro bloco, que é a primeira coluna lá,
aqui o dataset name João. Então esse aqui é o meu dataset, das minhas informações estão aqui. Aí, né, termina aqui, e aqui já começa o outro, do Ailton no caso. Aí aqui já começa outro da Ellen, e cada um deles tem o nome, sobrenome, o cargo e etc. E o último é a foto. E a única coisa que a foto não precisa ter é esse tag de P, o tag de parágrafo, que no texto precisa, mas na foto, como ela não é um texto, ela é só uma referência de onde está o arquivo, eu não preciso desse tag de parágrafo aqui, e nem esse de fechamento. Então eu tenho que apagar isso. Em vez de eu vir aqui e apagar em cada um, né, ir lá e achar e apagar, eu posso fazer um find and replace, né, que é um busca e substitui. Então eu posso buscar por esse trecho aqui, que vai ser igual em todos. Eu copio isso, Command F, que é find replace, no TextMate. Todos os editores de texto têm essa ferramentazinha de encontrar e substituir. Então eu vou lá, eu colei esse trecho que eu quero substituir, e eu vou substituir por isso. Eu apaguei a tag P, vou substituir, vai ficar assim. Então eu vou replace all, ele substituiu todos. Agora o barra P, eu vou fazer uma coisa parecida, que é pegar aqui, pegar um pouco do JPEG também, que eu sei que todos são JPEGs, só para ter certeza. Eu vou lá, colo aqui, e eu vou substituir isso por isso. Apago o barra P, replace all, aí pronto, aí ele substitui todos eles, e agora todos eles têm, tá só o tag foto direto e o endereço do arquivo correspondente. Todos eles, você vê aqui, nenhum deles mais tem aquela tagzinha P de parágrafo. Então esse arquivo aqui está pronto, eu posso salvar, salvei por cima, e eu posso até fechar isso. E agora, para trazer isso aqui para o Illustrator, eu vou lá de novo em Load Variable Library, aqui. Agora tem lá, ó, funcionário XML. Apareceu aqui. Aí eu posso abrir isso e aí ele já populou aqui, já reconheceu todas as variáveis, todas aquelas variáveis que estavam declaradas aqui, né, que aqui no início, deixa eu abrir isso aqui de novo. Aqui no início são a declaração das variáveis, isso aqui. Então todas as variáveis que foram declaradas aqui, e o tipo de cada uma, ele reconheceu direitinho aqui. Então você vê todos os de texto, são um tipo aqui, né, você vê o tipo de cada uma. E aqui na última, o tipo dela é imagem linkada. Então beleza, aí a última coisa que tem que fazer agora é linkar cada um desses campos aqui e dizer que, ó, esse campo aqui é da variável de nome. Então eu clico nele, seleciono lá a variável de nome, e aí tem esse botão aqui, ó, Make Text Dynamic. Então eu vou fazer esse campo de texto, esse objeto de texto aqui, ele vai ser um texto dinâmico quando eu clicar aqui. Olha lá. Aí ele relacionou a variável nome ao objeto, que no caso aqui está escrito João. Mas isso depois vai trocar, né, para cada pessoa. E eu tenho que fazer isso com cada um. Aí eu pego lá o sobrenome, seleciono, clico lá, o cargo, mesma coisa. E se eu clicar e tiver algum outro selecionado sem querer, e eu clicar aqui sem querer, ele vai me dar um aviso, ó, essa variável já tem um objeto associado a ela. Você quer sobrescrever essa associação com esse novo? Aí no caso aqui foi um erro, então eu vou cancelar e vou selecionar a variável certa, que é o e-mail, e relacionar ela ao objeto. Então lá, telefone, o Skype, e aí por último a foto, que eu vou pegar aqui, seleciono ela, vou lá em foto, e aí Make Linked File Dynamic, né? Ou seja, fazer esse arquivo linkado, né? Isso é mais um detalhe, o arquivo, essa foto não pode estar embedada, ela tem que estar linkada do disco, ela não pode estar embedada no arquivo. Então eu clico aqui e pronto. Aí beleza, aí o meu arquivo está configurado, e aí eu posso selecionar aqui, João. Então você vê que cada coluna está aqui, cada linha, quer dizer, cada linha está aqui, João, aí essas setinhas vão para o próximo, né? Eu posso, Ailton, olha lá, aí ele já trocou os dados todos, já populou isso aqui, trocou a foto dele, a Ellen, mesma coisa, para todos eles. E eu posso ir vendo cada um, ver se está tudo certinho, confirmar aqui tudo. Ótimo.
Tá perfeito. Voltei lá para o início. Agora, para eu salvar isso, eu quero salvar cada cartão num arquivo separado. Então, para eu fazer isso, eu posso, né, fazer assim, ir lá, File, Save As, nomear lá o arquivo, aí passo para o próximo, Save As, e fazer isso um por um. Mas aí também tem um jeito de automatizar, que é aqui no painel de Actions. Né? Se você não tiver o painel de Actions, você vem aqui no Window Actions. Aí o meu ele fica aqui do lado. Então, aqui são as minhas ações, eu vou criar uma ação nova, aqui, Create New Action. Eu vou nomear isso aqui, sei lá, salvar cartão. Record, aí ele está gravando a minha action, igual no Photoshop, né? O Illustrator também tem actions. Então, eu estou gravando ela, eu vou mandar salvar isso, Save As. Vou salvar aqui cartão.ai. Eu já tinha um, vou mandar Replace. Eu posso botar outra versão se eu quiser, vou manter CS6 aqui. Ok, beleza. Só isso. Então eu vou mandar um stop. Parei. E agora eu tenho que mandar ele repetir essa action que eu fiz para cada pessoa aqui, né? Cada dataset, né? Que eu tenho aqui na minha lista. Então para isso eu venho aqui no menuzinho das actions e venho em batch. Aí ele abre essa janela aqui. Então aqui eu seleciono qual é a ação que eu vou fazer. No caso aqui ele está nesse set de ações. Essa é a ação que eu quero, salvar cartão, já está lá selecionado, conveniente. Por padrão, eu acho que ele, né, se bobear, ele começa com essa fonte aqui, que é a pasta. Mas eu não quero, eu quero a fonte, eu quero que seja o dataset. Então é só trocar aqui para datasets, não tem nenhuma opção aqui. O destino, eu venho aqui, eu escolho o destino, vai ser aquele mesmo destino lá, ou eu posso até criar uma pasta nova, mas eu vou salvar lá dentro mesmo. E aqui, Override Action Save Commands, ele vai ignorar essa ação que eu fiz aqui de Save As. Ele vai considerar essa nova que eu defini a pasta aqui. Porque se eu desmarcasse isso, ele iria considerar essa daqui. Mas eu quero criar uma ação nova de salvar, né, nessa pasta aqui. E aí o nome do arquivo vai ser nomeado nesse padrãozinho. Você pode escolher como vai ser nomeado, né? O nome do arquivo mais um número, o nome do arquivo mais o nome do dataset, ou então só o nome do dataset. Então eu quero que o arquivo seja tipo cartão underline João, cartão underline Ailton, cartão underline Ellen. Então o meu padrão de nomenclatura vai ser esse aqui, arquivo mais o nome do dataset. Aí isso aqui não preciso preocupar. E no momento que eu der OK, ele vai executar. E você vê que ele está trocando e ele está salvando, para cada pessoa ele está salvando um arquivo novo. Né? Ele faz isso automático. Se tiver tipo 200 pessoas, você pode largar isso e tomar um café, depois quando você voltar já vai estar pronto. Aí eu volto aqui para minha pasta e está todo mundo feito aqui. Então o cartão do Ailton, tá lá a foto dele no verso, o cartão do Felipe, tá lá a foto dele, a Ellen, e aí você dá uma olhada, vê se está tudo ok. Aí o Léo, a foto dele, né, no caso, ele cortou a cabeça dele aqui, então se eu quiser mudar, né, vai ser só ele que eu vou mudar, eu posso talvez abrir ele aqui, e eu vou lá e edito a foto só dele, né, que é um caso à parte, e salvo por cima, pronto. Corrigido. Aí agora tá direitinho, sacou? Aí você vê, ó, o Luciano tá lá, o Uno, e aí ele fez o cartão de todo mundo. Então, basicamente é isso. Painel de variables para automatizar esse tipo de coisa, mão na roda, só precisa lembrar desses detalhezinhos, tem que perder o medo de entrar, mexer no código um pouquinho de vez em quando, especialmente nessa minha ferramenta que eu fiz aqui incompleta, mas que dá conta do recado. Você tem que ir lá depois e trocar esse tipo de coisa quando você tem uma foto aqui, por exemplo. É isso. Se você não tiver foto nenhuma, não tem problema. É só você exportar, você salva esse resultado direto no arquivo XML e já importa direto no Illustrator, vai funcionar. Se for tudo texto, aí não tem problema.
Mas aí é isso. Espero que tenha iluminado a galera que tenha tido uma dúvida parecida aí. E é isso aí. Valeu!